E quer falar agora sobre os dízimos e as ofertas. Nós vamos fazer o recolhimento normal. Vocês vão ficar aí sentadinho no banco de vocês e os diáconos vão passar com a salva aí no banco de vocês. Eu quero agradecer a todos que estão aqui na igreja, os que estão em casa também. Nós passamos aí mais de 5 meses com a igreja fechada, literalmente, e não faltou sustento. Deus, como sempre, foi bom, generoso e fiel para conosco. E eu tenho certeza também de uma coisa, que Deus foi bom e fiel para com você também. Nós tínhamos na pandemia algumas pessoas que estavam desempregadas e Deus abriu portas de emprego. O Walter é um deles, né, Kelly? O Elton lá de Jardinópolis é outro. O Rafa está chegando aí já, em nome de Jesus. Deus foi bom conosco, Ele não deixou faltar. Vocês, doaram cestas básicas, a gente abençoou outras famílias, ajudamos uma irmã da igreja com o aluguel da casa dela 2 meses, gente de Uberlândia, gente que é fora da igreja ajudando. Nós só temos que agradecer a fidelidade de Deus para com a igreja dele e para com o corpo dele também, que são vocês que estão aqui essa noite e vocês que nos assistem aí de casa. Então que Deus continue falando ao coração de vocês dessa necessidade que a igreja tem de se manter aberta, pregando a palavra e principalmente, irmãos, pregando a palavra. Esse é o nosso intuito, é pregar a palavra, doendo ou não doendo, em época ou em fora de época, que Deus continue nos usando para a glória dele. Amém? Nós vamos orar pelos dízimos e as ofertas e os irmãos vão passar aí no seu lugar. Pai, obrigado, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Eu te agradeço, ó Deus, por cada irmão e irmã que tem contribuído com a tua obra. Agradeço pela Monique também, que é a tesoureira da igreja, por cuidar das finanças da tua casa, do teu reino, Pai. Que o Senhor também abençoe a vida dela e a vida de cada dizimista e ofertante. Pessoas que doaram alimento, cesta básica, que o Senhor nunca deixe faltar nada a eles, Pai. E que o Senhor continue sustentando e abençoando a tua obra e cada uma das nossas vidas. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão passar aí no seu lugar. Se você trouxe seu dízimo e a sua oferta, fique à vontade para estar contribuindo. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo de número 12. Eu fiquei pensando hoje à tarde no que eu iria falar para uma igreja que está voltando de um período longo de distanciamento. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração foi a questão de lembrarmos quem nós somos. A Jaque ontem colocou hoje no grupo de louvor um texto que está dentro desse texto aqui que eu vou pregar também, aliás, um versículo dentro desse texto que eu vou pregar, falando do corpo de Cristo que somos nós. E eu pensei comigo, eu vou dizer isso aos irmãos também. A importância de nós entendermos que nós somos um corpo. A importância de entendermos que quanto mais unidos nós estivermos, mais fácil será a nossa vida aqui na terra e mais leve se tornará a caminhada cristã. Voltando agora então para esses cultos presenciais, você pode entender o quanto é importante a comunhão, não é verdade? Se eu fosse abrir aqui o microfone para todos falarem, vocês iam citar quais foram as dificuldades que vocês encontraram durante esse distanciamento. E a primeira delas pode ser que vocês sentiram falta da comunhão da igreja, não é verdade? Por mais que a gente tenha problemas, dificuldades, diferentes ideias, diferentes pensamentos, nós temos escolhas diferentes que nós fazemos na vida, mas todos nós, de alguma forma, sentimos falta do irmão que está aqui presente hoje no culto e aqueles que ainda não vieram. Porque nós fomos criados por Deus, não para sermos ilhas, mas para sermos corpo. Uma ilha vive sozinha, um corpo não vive sozinho, ele depende de todos os membros
para que haja então um funcionamento exato e correto do nosso corpo e também do corpo de Cristo. O texto então diz assim no versículo 12 do capítulo 12: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Somente até aqui, depois eu termino esses últimos versículos aqui. Fica claro aqui para nós, e na mente de Paulo, que a igreja, ela é uma união, e é isso que fala aqui no texto da minha Bíblia, ela é uma união orgânica, ou seja, é uma coisa que precisa andar como uma engrenagem. A igreja ela tem que funcionar o corpo inteiro com todos os seus membros no lugar certo do corpo. Por isso que Paulo aqui ele está comparando o corpo de Cristo com o corpo humano. E é fácil de entender então o que Paulo quer aplicar para mim e para você. Que assim como num corpo humano, todos os membros em conjunto trabalham para um bem do corpo, assim também funciona na igreja. Paulo, ele traz algumas indagações dizendo que nós somos batizados no mesmo batismo, que nós temos um só Senhor, que nós temos um só Espírito, quer grego, quer escravo, quer seja livre ou não. E depois ele começa a falar dos membros. Ele começa a dizer assim, olha, o olho não pode dizer para a mão que não precisa da mão. O pé não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. O ouvido não pode dizer para o nariz, olha, eu não preciso de você. Porque cada membro do nosso corpo foi criado para um bem comum chamado corpo de Cristo. Onde eu posso aplicar isso de maneira prática na minha vida? Que nós, irmãos, não podemos andar sozinhos. Se tem uma coisa que eu tive dificuldade nesse período de pandemia, foi essa questão. Tem pessoas que se isolam, tem pessoas que se fecham em seus mundos, achando que sozinhos eles vão dar conta. E o pior é que às vezes se fecham e reclamam que ninguém ajuda. Mas está fechado, não está aberto para o relacionamento. Talvez o olho está ali falando assim, puxa vida, né? Eu sou um membro tão importante, mas ninguém se preocupa comigo. Só que muitas vezes o olho está dizendo, mas eu não preciso da mão, eu não preciso do pé, eu não preciso do joelho, não preciso do ouvido e assim por diante. Nós temos que entender então que Deus, Ele criou eu e você para vivermos em unidade. Você pega uma pessoa que vive sozinha, poucas pessoas se adaptam com a vida solitária, não é verdade? Porque Deus nos criou para vivermos em comunhão e unidade. E na igreja, irmãos, não é diferente. Enquanto nós não entendermos essa verdade,
nós vamos ficar patinando e a nossa vida vai se tornar um pouquinho mais difícil. Na pandemia, eu me aproximei de pessoas que eu não tinha muita aproximação. Por quê? Porque a pessoa entendeu que sozinha ela não ia conseguir. E aí ficou muito claro para nós nesses 5 meses, de que se nós vivermos isolado, nós não vai dar certo. Nós precisamos uns dos outros. O quanto é difícil, irmãos, quanto é difícil pregar para banco e câmera. E aí eu entendi que eu preciso de quem? De vocês. Eu preciso do olhinho de vocês, eu preciso da carinha, eu preciso da dona Mercedes para me ajudar a lembrar os versículos com quase 90 anos de idade. Eu preciso de cada um de vocês para que o louvor ficasse animado, não é assim? Não é mais fácil com gente? Não é mais fácil com gente? A gente tocava aqui, você não tem a resposta, porque estava faltando a mão, estava faltando o pé, estava faltando o ouvido, estava faltando o olho, estava faltando o braço, estava faltando o joelho. E quando nós nos reunimos aqui, quando eu comecei o culto, a gente consegue entender o que Deus está querendo falar para nós. Que nós precisamos entender essa verdade, de que nós somos feitos para viver em comunhão uns com os outros. É interessante que a Bíblia fala que um membro não pode falar que não precisa de outro membro. Eu nunca posso falar isso. Às vezes nós somos tentados a isso, mas nós não podemos falar isso. Porque todos os membros são importantes no corpo de Cristo e também para o nosso corpo. Vamos dar um exemplo disso? Se você tirar os cílios dos seus olhos, o que pode acontecer? É que o Hugo não é oftalmologista, né? Mas se a gente tira os cílios, o que acontece? O que você acha que os cílios faz? Só fica abanando aqui? Ele impede de entrar sujeira nos nossos olhos. Entenda isso. É um negócio no nosso corpo que a gente fala, mas para que tem cílios? Para proteger. E mesmo assim ainda às vezes entra cisco. Tem pessoas na igreja, às vezes você fala, isso aqui é um cílios, não precisa de nada. Não vira nada, esse irmão não vai para frente, não vai para trás, mas precisa dele. Em algum momento vai precisar dele. Dedinho do pé, para que serve? Para bater na quina do armário. Além disso, o que mais que ele serve? Para dar o equilíbrio no nosso corpo. A unha, alguém já ficou sem unha aqui? Eu já perdi jogando bola a unha do dedão. Você já ficou sem a unha? Gente, é horrível. Qualquer batidinha que dá, né, Pedrão? Qualquer batidinha que dá, machuca. Então nós temos que entender que dentro desse universo do corpo, todos são importantes, todos. Uma unha, uns cílios, o cabelo, o ouvido, né? A gente vai ficando velho, né, Pedrão? Você é culpado disso, né? Que ficou raspando aqui meu ouvido, vai crescendo pelo aqui. Por que cresce pelo no ouvido? Para alguma coisa serve. Para às vezes não dar infecção. Deus criou a cera nos nossos ouvidos, que a gente insiste em tirar com o cotonete, mas a cera é o quê? É uma proteção natural que Deus colocou dentro de nós. Está vendo quantas coisas? E aí vamos transportar isso para a igreja. A igreja não vive só de louvor, gente. A igreja não vive só de diáconos. A igreja não vive só de professor de escola dominical ou de classe infantil. A igreja não sobrevive só do pastor. A igreja não sobrevive só da junta, da tesoureira e assim por diante. É um conjunto de coisas que transforma o corpo de Cristo nisso que a gente está vendo aqui, que é a igreja. Então aqueles que a gente às vezes dá menor honra, esses são os mais importantes dentro do corpo. As irmãs que estão na melhor idade, elas são necessárias aqui no nosso meio. As crianças que são na melhor idade ao inverso, elas são necessárias também no nosso meio. Os jovens, adolescentes, os casais são necessários no nosso meio. E cada um dentro daquilo que foi dado por Deus. E é isso que ele fala. Paulo fala assim, ó. Vamos pegar aqui com a gente. No versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ou seja, Deus me colocou como pastor porque aprouve a Ele. Deus colocou os irmãos que cantam como cantores e músicos que aprouve Ele.
Deus chamou pessoas para serem mestres de acordo com a vontade dele. E assim por diante, diaconia, intercessor, o evangelista, o profeta, o pregador, Deus escolheu cada um. E a gente tem que entender isso, que a escolha é dele, não nossa. Agora, uma coisa que eu gosto, que esse texto trata aqui, está no versículo 25, que diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor dos outros. Deus colocou da forma que aprove a Ele, e o que a gente precisa entender é que o nosso corpo não pode andar dividido. Nós não podemos andar dividido. Por mais que a gente tenha questões controversas, nós não podemos andar dividido. A gente não vê, normalmente, né, duas pernas andando sozinhas sem a parte de cima. Você já viu isso? Tem as histórias dos folclores, né? A mula sem cabeça. Mas isso é folclore, isso não é verdadeiro. Porque um membro, ele precisa estar num corpo. Nós não podemos ter divisão no nosso meio. Lembra quando Paulo tratou isso na primeira carta que ele escreveu à igreja de Corinto? Que uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outra de Cefas, outra de Cristo. Ele falou assim, olha, o corpo do Senhor não pode andar dividido. Nós somos membros uns dos outros. E é interessante que ele fala aqui que não deve haver divisão, mas deve haver cooperação. Cooperação. Quando a gente está, quando você está com a perna esquerda quebrada, se todos os outros membros não te ajudar, do seu corpo falando, vai ser fácil? Não. Porque nós precisamos entender que nós precisamos cooperar com todos os membros. Eu achei legal que teve um irmão, eu vou falar aqui o Nádio, quando o Walter foi ali fazer a entrevista de emprego, o Nádio que indicou, cooperou. Eu estou aqui numa empresa, eu estou tendo uma oportunidade de ajudar um colega meu, um irmão em Cristo, ele foi lá e fez o quê? Ajudou o irmão a entrar, indicou na vaga, cooperação. Porque agora o Walter empregado não abençoa só a Kelly, abençoa o corpo inteiro. Está dando para entender, irmãos? Igreja não é competição, é união. Quando o louvor toca bem, a igreja inteira vai bem. Quando o pastor prega bem, a igreja inteira vai bem. Quando tem uma pessoa enferma no nosso meio, nós ficamos mal. Uma das coisas que eu mais sofri na pandemia, ainda continuo sofrendo, é de ver às vezes as idosas. A melhor idade às vezes trancada nas suas casas, sem poder sair. Algumas contraíram a depressão nesse período. E a gente vai tentando ajudar de uma forma e cooperar com essa pessoa, porque não é fácil. E nós precisamos entender isso. O Júnior me falou uma coisa no começo da pandemia também, ele falou, pastor, é tempo de nós unirmos as pessoas da nossa igreja e ajudar uns aos outros. E que boa essa palavra, Júnior. Essa é a palavra mesmo. Nós temos que andar ajudando uns aos outros. Eu posso mandar oferta para Minas, para Manaus, eu posso fazer, mas primeiro tem que cuidar de quem? Do corpo. Eu tenho que cuidar das pessoas que estão próximas a nós, que às vezes está passando fome, necessidade, cooperar um com o outro. Irmãos, como é bom um pastor ver que em um apelo que a gente fez, a gente conseguiu pagar 2 aluguéis de uma irmã aqui da nossa igreja. Não onerou ninguém. É 50 de um, 100 do outro, 20 do outro. A hora que foi ver, nós pagamos 2 aluguéis. Cooperação. Nós necessitamos uns dos outros. Não pense você que você não precisa da pessoa que está ao seu lado. Acho que Deus na pandemia nos ensinou isso, né? Que nós precisamos uns dos outros. Que Ele nos criou para vivermos em unidade. E essa unidade viva, orgânica. Vamos lá, no 26, já estou caminhando para o final aqui, que eu vou seguir a risca 1 hora. Versículo 26 diz, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. A gente tem que entender que quando eu bato um dedinho do meu pé na quina de um móvel, na parede, quem que sofre? Só o dedinho? O corpo inteiro.
Na igreja é a mesma coisa. Quando o irmão está passando por luta, por sofrimento, um momento difícil de deserto na vida, nós temos que entender que isso afeta todos nós. E o ser igreja é isso, irmãos. É olhar para o seu irmão com olhar de misericórdia, de compaixão. A Bíblia diz em Tiago que nós temos que chorar com os que choram, nós temos que orar por aqueles que estão precisando de oração, e também temos que nos alegrar com aqueles que se alegram. Isso é ser corpo. Há tempo de fazer um churrasco para nós comemorarmos e celebrarmos, mas há tempo também de nós chorarmos. Há tempo de nós irmos numa festa de casamento, de aniversário e assim por diante, mas há momentos também de velório. Há momentos onde nós vamos em hospitais visitar os irmãos que estão doentes. Agora nem tanto porque cortaram a visita, né? Mas há momento para tudo. E nós temos que entender que se um está sofrendo, nós todos também sofreremos. Assim como o nosso corpo humano. Então eu queria que você voltasse para a sua casa hoje, para essa semana que você tem pela frente, com essa mentalidade. Você não é sozinho. Você é membro de um corpo chamado Corpo de Cristo Jesus. Se você puder fazer o bem para alguém essa semana, faça. A Bíblia fala que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Se eu posso abençoar alguém com um prato de comida, abençoe. Porque fazendo isso, você pode ter certeza que Deus ele vai determinar a bênção dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esteja atento com as coisas à sua volta. Uma das coisas que a gente viveu nessa pandemia é assim, eu vou cuidar só de mim aqui e da minha casa. Não, irmãos, nós cuidamos de todos. Esses dias assistindo uma reportagem, eu termino a fala com isso, de que quantas pessoas que moram em prédios, nesse período de pandemia, ajudou os seus vizinhos que nem conheciam. Pessoas idosas que não podiam sair de casa, mas que um vizinho que podia sair, ia lá, fazia a compra e deixava na porta do apartamento. Nós podemos fazer a diferença. O pouquinho meu, o pouquinho do Pedro, o pouquinho da dona Mercedes, o pouquinho do Theo, do Dimas e assim por diante, se transforma em muito para nós abençoarmos outras pessoas que estão à nossa volta. Pense nisso. Comece essa semana já lembrando de que você foi chamado por Deus para fazer parte de um corpo, o corpo de Cristo, e que você deve desempenhar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Amém? Vamos orar essa noite? Eu agradeço a Deus por vocês, viu? Por estarem aqui essa noite, por não abandonar a igreja de Cristo, né? Alguns longe, a gente mantendo contato por mensagem, e é muito bom saber que vocês sustentaram a igreja nesse período difícil. E Deus também sustentou a vocês, tenho certeza. Porque nós somos um corpo, nós somos membros uns dos outros. Vamos orar? E eu quero que você ore diferente, mesmo aí na sua casa e aqui na igreja. Ore pedindo a Deus, Senhor, o Senhor me chamou para fazer o que na igreja? O Senhor me chamou para ser qual parte do corpo? Peça ao Senhor isso. E aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele vai cobrar somente de você. Deus me chamou para ser pastor. Deus chamou alguns irmãos para serem diáconos, músicos. Deus chamou alguns para serem mestres, tesoureiro, para participar da junta, para ser um intercessor da igreja. Ora ao Senhor essa noite dizendo, Senhor, qual é o meu papel dentro desse corpo? Para que eu possa cooperar, ajudar e fortalecer esse corpo chamado corpo de Cristo. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por saber que nós fazemos parte de um só corpo, que é o corpo de Cristo. É importante lembrarmos também que o cabeça desse corpo é Jesus Cristo. Não é o pastor Fernando, não é o pastor Zé Roberto, não são os líderes. O dono da igreja é o Senhor, o cabeça da igreja é o Senhor Jesus. Senhor Jesus, que o Senhor nos mostre para cada um de nós, os que estão aqui na igreja, os que estão nas suas casas, mostrem o papel de cada um deles dentro desse corpo,
para que haja cooperação, para que haja união, para que haja edificação e fortalecimento, para que haja, ó Deus, crescimento também nesse corpo, ó Deus, e que toda divisão caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem para dividir o corpo, tudo aquilo que vem para levantar contendas no nosso meio, que caia por terra em nome de Jesus. Aquilo que quer causar separações, brigas, que seja destruído em nome de Jesus. Que sejamos uma família que ama uns aos outros, uma família que coopera uns com os outros, uma família que estende as mãos um para os outros, uma família que se preocupa com a dor do próximo e que faz alguma coisa para diminuir a dor ou até mesmo curar essa dor. Pai, levante entre nós pessoas comprometidas, pessoas que amam a igreja, pessoas que lutam pela igreja, pessoas que estarão unidas conosco para levarmos adiante a Tua palavra, Senhor. Dá-nos a Tua bênção nessa semana, dá-nos a Tua alegria, a Tua paz, e dá-nos sensibilidade para enxergarmos os que estão sofrendo à nossa volta e fazermos a diferença na vida deles. Assim oramos a Ti agradecidos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar um louvor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Declare isso ao Senhor. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado, não precisa abraçar nada, só fala: eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Amém. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Nós não somos uma ilha, nós somos um corpo, nós fomos criados para vivermos em união. Você percebeu com um pouquinho que o governo liberou, como já ficou a rua, gente? Já voltou acidente, já voltou um monte de coisa, né? As pessoas tinham uma lanchonete, já põe banco na praça, porque nós fomos criados para viver em comunhão. Nós somos criados, e que isso seja transportado para o corpo de Cristo que somos nós. Não viva sozinho, não podemos ainda aglomerar, mas você pode ligar, você pode mandar uma mensagem, você pode fazer a diferença na vida de alguém que está precisando, tá bom? Nós vamos orar aqui, tem alguns pedidos. O Manuel pediu aqui pela vida dele, pela esposa, deve ser seu pai, né, Dri? A Rosa, os filhos, os netos e os familiares
por mim, né, pelo pastor Zé Roberto, e a minha sogra também, lá de Rio Claro, pedir oração. Vamos orar e a gente vai encerrar o culto. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos louvores e pela presença das pessoas aqui, Pai. Muito obrigado. O Senhor é tão bom conosco. Que o Senhor possa manifestar a cura, ó Deus, sobre os enfermos, abençoar os pedidos de oração também do Manuel, da Idelza também, minha sogra. Abençoe todas as nossas famílias, abençoe a nossa igreja, as pessoas que ouviram a mensagem nessa noite. Abençoe aqueles que estão precisando, Pai, de uma palavra de vitória nessa noite. Agradecemos a Ti pela recuperação do Roger, pela recuperação do Senhor Arthur, pela recuperação do meu sobrinho, da Silvana e tantos outros irmãos que já estão melhorando, ó Deus, em sua saúde. Nós agradecemos a Ti por isso e pedimos, Pai, que o Senhor nos dê uma semana de paz, de alegria em Tua presença, que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito serão sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Você pode se assentar um pouquinho, por favor? O irmão Adriano, ele vai estar coordenando a saída a partir da Laura aqui do lado direito e depois do lado esquerdo, tá bom? Pode puxar a fila. E assim bem haja